Olá, boa tarde a todos. Eu não disse boa noite porque aqui está um baita sol em Mogi das Cruzes, um dia maravilhoso, hein? Fala Ezequiel Mota pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje é dia de finados e, diferentemente dos outros anos, hoje não choveu e nem garoou. Está um dia muito bonito. O pôr do sol está maravilhoso, não é? E hoje, na Casa Espírita, nós teríamos a assistência espiritual consistente na própria palestra, que é essa que vamos proferir agora para a nossa reflexão, o tratamento através do passe magnético e também a água fluidificada, né? Além do atendimento de desobsessão aos espíritos que necessitam, né? Mas, devido à pandemia e isolamento social, nós estamos nas segundas-feiras com as atividades suspensas, pelo menos no que consiste a nossa participação, porque, como nós sabemos, os espíritos, os mentores, continuam em plena atividade, não é? Atendendo os nossos irmãos desencarnados, normalmente. E, aliás, o serviço até tem aumentado, né? Então, e a nossa contribuição, não é? Poderá ser a da parte daqueles, pelo menos, que participam das tarefas de segunda-feira, proferir uma prece, uma vibração. Hoje, no momento que for possível, recolher num cantinho da casa, não é? Para não ser incomodado e fazer a sua vibração. E pensa lá na Casa Espírita, vai ajudar bastante, porque a nossa vibração, ela é energia. Nosso pensamento é energia, não é? E essa energia superior, elevada, naturalmente, é muito bem-vinda e muito bem aproveitada pelos mentores. Então essa, por enquanto, é a contribuição que nós podemos fazer e é bastante. Tá? Hoje nós vamos agora estudar, analisar, né, para a nossa reflexão, o tema contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, não é? O capítulo 17, o título é Sede Perfeitos, e esse item 3 é o homem de bem, que nós vamos agora estar tratando. Mas, para evitar de estar esquecendo, já desde logo passo a informação, o recado, o aviso, que no dia 14, não este sábado próximo, o outro, nós vamos ter na Casa Espírita a campanha da Fraternidade Alta de Souza e nós contamos com a participação de todos que possam aparecerem por lá e efetuarem sua doação. Pode ser em alimento, pode ser em roupa, calçado, cobertor, porque deu uma esfriada esses dias, hein? Apesar de que é a primavera, mas deu uma esfriada. Então, o que a pessoa puder, se houver algum receio da parte da pessoa, por causa da pandemia, não precisa nem sair do carro. Né? Põe num saquinho, entrega, vai ter alguém lá da Casa Espírita e vai receber. E essas doações depois, elas são transformadas em cestas básicas, ou então o cobertor e a roupa também, né? Elas são distribuídas para as famílias carentes, previamente cadastradas na campanha. Então, é uma forma de a gente poder contribuir, não é? E ajudar o nosso semelhante, não é? Bom, então, só para também não esquecer, porque senão a gente acaba depois deixando passar. Dia 13, um dia antes da campanha da Fraternidade Alta de Souza, que no caso é terça-feira, que é a campanha no sábado, nós vamos ter a eleição da nova diretoria da Casa Espírita e as pessoas que puderem comparecer, né, sobretudo os associados, seria importante, já foi divulgado, está no edital, né, no comunicado, tudo, mas a gente pode acabar esquecendo, então é dia 13, tá bom? 19h30 a gente vai começar a palestra lá. E 20h30, depois da palestra, é que vai ser feita a eleição da nova diretoria. Então contamos também com a presença de todos, que puderem, né? Então agora vamos juntos fazer uma prece e em seguida dar início à palestra.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Então, o homem de bem, esse tema está contido no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem de bem é aquela pessoa, não é, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então vocês vejam que eu disse que o homem de bem é aquele que pratica lei de justiça, de amor e de caridade. Não é aquele que sabe, não é aquele que tem conhecimento, não é aquele que já leu, não é aquele que profere palestras sobre esse assunto, não é aquele que fala ou que dá aula sobre esse assunto, mas é aquele que pratica, ou seja, ele vive, né? Então nós dizemos assim, a gente tem conhecimento, estuda o Evangelho de Jesus. Jesus, ele próprio era o Evangelho, e é. A vida de Jesus é o Evangelho vivo. Jesus era e é o Evangelho vivo, porque ele praticava. E o homem de bem é aquele que pratica o Evangelho de Jesus, como o próprio Cristo praticava, ele vivia, ele era o próprio. Então, ensina-nos o Evangelho que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Vocês observem que quando a gente faz a oração dominical, essa oração é o homem de bem em si. Agora eu pergunto para vocês, é possível termos o homem de bem como sendo os espíritos encarnados na sua generalidade no planeta Terra, em um mundo de expiações e provas? Pergunto. O que vocês me diriam? Não, né? O homem de bem que vive, que pratica a lei de amor, justiça e de caridade na sua maior pureza, é exceção no mundo de expiações e provas. É exceção. E vamos dizer, mais ou menos meio a meio, ou a maioria, pequena maioria, no mundo de regeneração. Mas ele é a criatura encarnada natural do mundo ditoso e feliz. O Cristo nos disse que o reino de Deus seria implantado na terra. Ele disse que o reino de Deus seria implantado na terra. Então é quando o reino de Deus for implantado na terra que nós vamos ter o homem de bem na terra. Comumente. O homem de bem vai ser uma pessoa comum, normal. Normal. Uma pessoa que toda e qualquer pessoa então vai praticar a lei de amor, de justiça e de caridade, como sendo uma coisa normal. O homem de bem pratica o bem com naturalidade, porque para ele aquilo ali é uma coisa normal. Não tem nada de excepcional fazer o bem. Não tem nada de excepcional fazer a caridade. Não tem nada de anormal e de incomum praticar a lei de justiça, de amor, de caridade para o homem de bem. E o homem de bem vive num mundo ditoso e feliz. Mas o homem de bem vem encarnar no mundo de expiações e provas como missão, para nos ajudar, para nos apontar um caminho, um norte, a fim de que nós possamos, orientados através do testemunho de vida, da prática viva do homem de bem, a gente se espelhar e seguir. O Cristo é o maior exemplo para todos nós. Então, para aqueles de nós que nos dizemos cristãos, seria necessário que praticássemos a lei de justiça, de amor e caridade. E aí nós seríamos considerados
como homens de bens. Homens de bens como um ser humano de bem. Porque o espírito não tem sexo. Ele reencarna na polaridade masculina e reencarna na polaridade feminina, porque é preciso aprender. Nas duas polaridades, tudo o que a criatura humana, o espírito humano, necessita de cabedal no seu processo evolutivo. Não é? Agora, no mundo de expiações e provas, nós encontramos homem de bem que pratica na sua maior pureza a lei de justiça? Não. Porque nós vemos que no mundo de expiações e provas é o mal que prevalece sobre o bem. Como é que nós vamos pensar numa pessoa que pratica na sua maior pureza a lei de justiça se é o mal que prevalece? A grande maioria, no mundo de expiações e provas, porque o mal prevalece, então é a maioria. A maioria não pratica a lei de justiça. Ela pratica a lei de justiça conforme o seu interesse, conforme a vantagem que ela vai ter. Porque no mundo de expiações e provas ninguém faz nada desinteressadamente. A verdade é essa. A vaidade impede que as pessoas façam qualquer coisa desinteressadamente. O egoísmo impede. O orgulho impede. Então, tudo que a pessoa, por exemplo, vá fazer em benefício de uma comunidade, ele vai querer ganhar o mérito. Ele vai querer que todos saibam que foi ele que fez, para todo mundo depois ficar falando que foi a vaidade. Então a vaidade ainda está presente em nosso coração. O homem de bem ele não está preocupado com isso. Ele tem que fazer, vai e faz, beneficia todos, ninguém nem precisa saber que foi ele, ele não faz conta. Aliás, ele fica até acanhado quando alguém fala que foi ele. Se ele está num lugar, ele fez um benefício para uma comunidade, e as pessoas quando veem e ficam sabendo, não por ele, mas alguém fala, ele fica sabendo que foi ele, e fala, olha ele que fez tudo isso daqui. Ele procura se esgueirar, sair de perto, para não, ele acha vergonhoso, chato, desagradável, todo mundo ficar falando que é ele. Ele fica com vergonha, porque para ele aquilo ali é uma coisa normal, comum. Fazer o bem é um negócio simples, normal, comum, para o homem de bem. Mas e para nós? Para nós que ainda não conquistamos esses valores superiores e que, portanto, ainda não conseguimos praticar na sua pureza a lei do amor, de caridade, e a caridade é o amor colocado em prática, portanto, o amor é a fonte, a caridade é retirar da fonte todos os seus atributos e colocar eles em ação. A gente faz isso? Sempre? O tempo todo? Não. É a lei de justiça. A lei de justiça a gente reconhece o direito alheio. A gente só vai até onde chega o direito alheio. Respeito semelhante. A gente não faz ao outro alguma coisa negativa, porque nós sabemos que nós também não gostaríamos que fizessem para nós. Então há o respeito ao semelhante. E dentro do lar, os cônjuges que praticam a lei de justiça respeitam-se mutuamente. E que praticam a lei do amor buscam amar através, inclusive, da renúncia ao seu cônjuge, não é? E dentro da lei de caridade, procura sempre ser solidário, auxiliar, e não como nós vemos hoje. A criatura chega do serviço, o que não é mais do que sua obrigação, que é o mínimo, e chega lá, põe o pezão no sofá e fica esperando a comida. E se não vem, ele fica bravo. Não é capaz de ajudar a lavar uma louça, enxugar um prato, varrer uma casa, ajudar dentro do lar, não. Se acha um imperador, um pachá, que tem que ser servido o tempo todo. Mas o Cristo não nos disse que ele veio ao mundo para servir. E como é que nós, dentro do lar, queremos ser servidos pela esposa, pelos filhos, como era muito comum, e ainda hoje é. Não é verdade? Então, o fato e a realidade é que o homem de bem,
é exceção no mundo de expiações e provas. E é natural mesmo que seja assim. Porque no mundo de expiações e provas são espíritos ainda endividados, cuja maioria da comunidade reencarnada é composta de espíritos egoístas. Egoístas, não é? Que praticam o mal. A maioria pratica o mal, porque é um mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem. Há o bem, mas o mal prevalecendo. Agora, como nós estamos já na sua fase final do mundo de expiações e provas, e para ingressar em breve, esse em breve, entendamos que são algumas décadas para frente, não é? No mundo de regeneração, que é um mundo onde reencarnam espíritos tendentes ao bem. Mundo onde o bem prevalece sobre o mal. Ainda vai ter o mal. Ainda vai ter o mal, repito, mas o bem vai prevalecer. Umbral baixo e umbral raso, trevas e abismos, não tem no mundo de regeneração. O que tem no mundo de regeneração são umbrais superiores onde se localizam as colônias espirituais. Tem umbral, mas umbral superior, onde ficam as colônias espirituais. Ou seja, ainda reencarnam no mundo de regeneração espíritos com dívidas e que, portanto, expiam, mas dívidas leves, não dívidas graves. E eles ainda permanecem no umbral, mas no umbral alto, nas colônias espirituais. Portanto, não podem ser dívidas graves, crassas, pesadas, onde não há espaço para esse tipo de expiação. E nós vamos ter, numa grande maioria, espíritos já em processo amplo e corrente de regeneração. Espíritos tendentes ao bem. Que estão ensaiando para se converterem, para se transformarem, para serem homens e mulheres de bem. É no mundo de regeneração onde o espírito se arvora para se transformar no homem de bem. Porque no mundo de expiações e provas é a exceção da exceção. Homem de bem no mundo de expiações e provas, ele é caçoado. É bobo aí ficar fazendo isso aí. Tá aí catando lixo no chão, parece um bobo. É assim. Você tá andando pela rua. Ele jogado pelo chão. Você cata aquele ali e fala, mas que pateta é esse? Parece um bobo pegando lixo na rua. Mas ele está pegando porque ele está vendo que alguém jogou a sujeira. Então ele pega, põe num saquinho e depois coloca na lixeira. Mas não há uma compreensão sobre a defesa e do cuidado com a natureza ainda. Nós não vemos tantos desmatamentos ilegais, cortando madeiras nobres, cuja proibição legal para o seu corte é da lei, mas não é observado. A pessoa está andando de carro, eu até já vi isso aí. A pessoa está andando de carro na estrada, fumando dentro do carro. E pega a bituca, joga para fora, cai no acostamento ali perto, onde tem aqueles matos secos, cai ali, o mato seco pega fogo. E isso alastra, depois pega, dá um fogaréu danado. A pessoa que faz isso não tem consciência. A gente não tem nem como julgar, nem de falar nada. Porque a pessoa não tem consciência. Porque se ela tivesse, ela não faria isso. Não tem. O que você vai fazer? Você não pode fazer nada. É a lei criada por Deus que vai fazer, que vai entrar em ação. Nós não precisamos fazer. Nós não precisamos nos arvorar a justiceiros, porque existe a lei de Deus. E ela faz sua parte, seu trabalho em cada um de nós e nada escapa. Nada escapa. Agora,
Enquanto isso, cada um pode ir fazendo sua parte, como puder. Porque nós não podemos esquecer que nós somos observados o tempo todo. Sobretudo pelos nossos afetos, nossos filhos, que nos observam o nosso agir. Então, na medida em que você fala de Deus, você se compenetra em Deus e você vive ou faz esforço para viver a lei de justiça, de amor e caridade. Você pode não conseguir e não consegue. Não na sua maior pureza, como estamos agora tratando. Na plenitude, nós não conseguimos. Nós conseguimos praticar a lei de amor? Nós conseguimos. Mas o tempo todo? Não. Espírito puro consegue o tempo todo. Esse é o grande diferencial para nós do Espírito puro. Porque o Espírito puro, ele ama o tempo todo. Porque ele é amor, porque ele está na vibração do Pai, ele está na vibração do amor. Então ele vive o amor o tempo todo. E nós? Nós, de vez em quando ninguém fica cutucando, pisando no nosso pé, gritando, nos contestando, nos contrariando, a gente consegue. Mas vem alguém gritando conosco, contrariando o nosso interesse. Você logo enerva. E a gente diz, a minha paciência tem limite. E você também grita. Você também briga. E aí lá se vai, pelas cucuias, a lei do amor. Por quê? Porque ela não está entronizada na nossa intimidade ainda, na completude. Ela está rondando por ali e já está muito bom. Porque se nós conseguirmos praticar a lei de amor, ainda que não o tempo todo, minha gente, está de bom tamanho. Porque na medida em que nós conseguimos praticar a lei de amor, ainda que não o tempo todo, qual é a consequência? A consequência é que o estado de violência é afastado da nossa intimidade, porque a lei do amor e a violência são incompatíveis. Espírito puro, que portanto ama o tempo todo, ele está incapacitado para qualquer ato de violência. Espírito puro não revida a violência, não revida. Ele se deixa matar, mas não mata o outro. Espírito puro não pratica a legítima defesa. A defesa é legítima. A nós cabe praticar a legítima defesa? Nós vamos ser censurados por praticarmos a legítima defesa? Não. E o Espírito puro? O Espírito puro, ele não faz isso. Porque o Espírito puro se incapacitou para qualquer ato de violência. Então, se ele for para ser morto, ele não irá valer-se da legítima defesa, da autodefesa. Ele não vai fazer isso. Porque nós, se tivermos na iminência de sermos agredidos ou atacados ou mortos, nós vamos revidar a legítima defesa. A lei humana, inclusive, acata. Uma pessoa que está para ser esfaqueada por uma outra, para ser alvejada a tiros por uma outra, ela sacar sua arma e der um tiro no outro, a lei abona. A lei criminal humana abone a pessoa, será absolvida no processo judicial. Pela prática da legítima defesa, é uma excludente da ilicitude. A legítima defesa é uma excludente da ilicitude. Ela fica fora do crime. Ela exclui o crime. Ela exclui a ilicitude. Portanto, para nós, criaturas carnais, do mundo de expiações e provas, a legítima defesa é natural. E a lei humana abona. Mas, em um mundo ditoso e feliz, isso não acontece. Por quê? Porque lá não tem o mal. Não tem espaço para isso. Lá todos os espíritos são generosos. Os espíritos todos no mundo ditoso e feliz, minha gente, são
homens de bem. E o homem de bem é aquele que pratica. Não é aquele que fala, não é aquele que estuda, não é aquele que sabe, mas é aquele que vive, pratica a lei de amor, a lei de justiça e de caridade. Uma pessoa dessa nunca vai fazer o mal para ninguém. Portanto, não vai ter espaço para legítima defesa, porque não tem o mal não existe. Porque se ele pratica, ele vive a lei de justiça, ele sempre vai respeitar o direito alheio. Portanto, jamais vai ofender o semelhante em nada. Em nada. Se quer uma ofensa moral, vai praticar. Não falo nem ofensa física, porque isso aí é inaceitável. Homem de bem. Se quer uma crítica, ele vai fazer. Ai, aquela minha amiga está com o vestido amassado, olha aquela bolsa brega. Não vai falar isso nunca. Olha que maquiagem pesada, cafona. Não vai falar isso nunca. Mas e aqui no nosso mundo? Vai na festa para ver. A mulher cumprimenta a outra dando um beijinho, quando dá a costa, já viu, né? Já viu como é que é. Isso é mundo de expiações e provas. Espíritos como nós, umbralinos ainda, trevosos. Quando eu falo trevoso, quando eu falo umbralino, às vezes pode parecer que eu estou sendo exagerado, mas veja bem uma coisa. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para qual região do mundo espiritual? Pergunto para vocês. Não é umbral? Estou mentindo? Não estou dizendo umbral baixo nem umbral raso. Qual que é o anseio do espírito aí para o nosso lar? Umbral. Portanto, porque se você passa acima do umbral superior, que são as colônias espirituais, você vai para a quinta dimensão, onde você vai ter os espíritos da quinta dimensão, que é onde a mãe do André Luiz estava. E o André Luiz inicialmente foi para um umbral baixo, quando desencarnou lá do suicídio involuntário por causa do problema da bebida, do cigarro e de outros desvarios. Ele ficou 8 anos no umbral baixo. Depois é que foi para a colônia espiritual, socorrido pelos irmãos lá da colônia Nosso Lar, não é? O ministro Clarencio, mais o Tobias, não é? E mais um outro enfermeiro o levaram lá para a colônia Nosso Lar, que é umbral. E quando a mãe do André Luiz precisou vir vê-lo, ela teve que se rematerializar em o Nosso Lar para visitá-lo, para vê-lo. Por que ela precisou se rematerializar? Porque ela estava na quinta dimensão, acima, portanto, do umbral, acima das colônias espirituais. E quando o André Luiz foi visitar sua mãe, o que é que precisou fazer? Vocês se lembram? Ele deixou o corpo espiritual, deixou o corpo astral dele ali na colônia Nosso Lar e foi em corpo mental para a quinta dimensão em visita à mãe. E ele viu que o corpo astral dele ficou lá. Porque o corpo astral não vai para a quinta dimensão. Quem vai para a quinta dimensão perde o corpo astral. É onde se diz que ocorre a segunda morte. O espírito é promovido para a quinta dimensão, que é onde a mãe do André Luiz está. Então, começou um negócio ali. Então, quando virem para as encarnações no mundo ditoso e feliz, são espíritos de quinta dimensão. E aí não tem umbral mais, nenhum umbral alto. Mas enquanto estivermos no mundo de regeneração, ainda vai ter um umbral alto, onde tem as colônias espirituais, pelo menos na sua fase inicial. Aí vocês vão me perguntar, mas quanto tempo vamos ficar reencarnando no mundo de regeneração? Eu respondo, não sei. Eu duvido que alguém de nós saiba. Nós não sabemos. Mas como é que nós vamos saber? Mas eu acho que devem ser aí uns bons milênios, hein? Porque você não consegue transformar-se em espírito
ao ponto de praticar na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e caridade em tão pouco tempo. Leva tempo. Mas nós vamos chegar lá, porque o Cristo nos disse que o reino de Deus seria implantado na terra. É onde vai estar encarnado o homem de bem. E nós vamos ter o mundo ditoso e feliz nesse tempo. Então, para aqueles dentre nós que vamos continuar reencarnando neste mundo, que para algumas décadas para frente se tornará em mundo de regeneração, e no início, gente, não vai ser um negócio tão simples e tão fácil, não. Porque vocês vejam bem uma coisa. No início tudo é meio difícil mesmo, não é tudo simples. E no processo de mudança, de transformação, sempre tem algumas dificuldades. Então, é muito provável, né, para não dizer que é certo, e na Bíblia isso está escrito, e enfim. O próprio Chico falou uma vez, vocês vão lembrar, alguns de vocês devem ter ouvido falar ou assistiram mesmo. Acredito que boa parte de vocês tenham ouvido já em palestras, isso, etc., que o Cristo falou, porque esse comentário do Chico foi o seguinte: ele estava em uma casa espírita, e aí um palestrante que também ia fazer palestra, chegou lá todo suarento, cansado, de uma cidade ali da região centro-oeste do Brasil, e chegou dizendo: olha, mas eu estava na região tal, e um calor que eu não aguento, mais de 40 graus, suado. E aí o Chico comentou assim: olha, meu irmão, pois você saiba que nessa região ainda há de nevar. Não é? Ou seja, o nosso planeta ainda vai passar por uma mini era glacial. Tem previsão sobre isso. Então, muito provavelmente, não sabemos quando, mas ainda vamos ter grandes transformações. E mais, para que o nosso Brasil se converta no coração do mundo, na pátria do Evangelho, é preciso que haja mudanças. A situação e o modus vivendi atual inviabiliza. E os próprios espíritos que encarnam no Brasil também inviabilizam, porque quem é que encarna no Brasil? Em boa parte. Espíritos que necessitam de redenção dos graves delitos praticados, sobretudo na Europa. Não é? Como o próprio Cristo falou para o anjo Ismael: arrebanha no umbral todo esse povo e põe para reencarnar no Brasil. É por isso que a gente tem todo o problema que tem aqui. Mas vai chegar um momento que esses tipos de espíritos não vão reencarnar nem no Brasil e nem no planeta Terra inteiro. Só reencarnarão espíritos com expiações leves, né? E provas, porque provas vai ser o mais comum, né? Então eu diria que nós vamos ter aí uns 30% de espíritos que ainda precisam expiar e 70% só nas provas. E ainda assim os 30% com expiações leves, não é? Aí sim, devido aos eventos que ocorrerão no planeta como um todo, e a qualidade dos espíritos que vão reencarnar no Brasil é que promoverá isso. Aliás, dizem que o próprio Emmanuel está reencarnado no estado de São Paulo. Já é um adolescente, pelo que diz o próprio Carlos Alberto Bacelli, né, que andava com o Chico para cima e para baixo, vivia na casa do Chico. O Bacelli e o Geraldo Lemos Neto eram da intimidade do Chico, e o Chico falou isso para eles, e eles estão trazendo essas notícias para nós. Né, que o Chico falou que quando o Chico desencarnasse, o Emmanuel ia reencarnar. Mas o próprio Chico teria dito para o Bacelli, Carlos Bacelli, que já nos últimos anos da encarnação do Chico, o Emmanuel já não estava mais na mentoria dele, que eram outros que estavam. Porque o Emmanuel já tinha recém-desencarnado, já fazia 1 ano, 2 ou 3, antes da desencarnação do Chico, que o Emmanuel tinha já reencarnado. Isso diz o Carlos Bacelli. Então, portanto, nós podemos dizer que o Emmanuel já é um rapaz, né, um jovem, né? E que no momento apropriado, no momento devido, quando for devido, ele vai se apresentar como o próprio Allan Kardec. No momento devido, ele já tinha 50 anos.
O Kardec, quando a missão dele começou, ele já tinha uns 50 anos, um pouquinho mais. Então, a do Emmanuel não sabemos quando, mas quando for, dizem que será na área da educação. Vocês imaginem ter um ministro da educação como o Emmanuel? A educação vai ser outra, não é verdade? Então nós vemos que há muita esperança, não é, para todos nós, e nos cabe fazer a nossa parte, como nós pudermos. O mínimo que nós pudermos fazer, dentro do que nós pudermos fazer, nós devemos fazer. Sempre ajudando, sempre servindo. Porque se nós não conseguimos ainda ser um farol, vamos ser uma vela. Porque mesmo sendo uma vela, uma simples vela, nós vamos estar iluminando. Porque uma simples vela nas trevas dissipa a escuridão. Uma simples vela. Nós não precisamos esperar virar farol para começar a fazer alguma coisa. Porque é fazendo alguma coisa no bem que nós vamos nos iluminando. É esse o processo de iluminação. Porque ninguém se ilumina da noite para o dia, sozinho do nada. Não, nós vamos nos iluminando na labuta e no burilamento nosso de cada dia. Um papel que a gente acha na rua e pega, nós estamos nos iluminando. Um conselho que nós dermos para alguém que nos pede, porque não vai você aconselhar quem não te pediu. Ele é capaz de você ser agredido. Você está se iluminando. Porque aí o processo de iluminação, ele é paulatino. E nós vamos conquistando e nos transformando e nos tornando homens e mulheres de bem com as nossas atitudes. Porque a lição fala que o homem de bem é aquele que pratica. Como é que nós vamos querer ser homem de bem sem a prática? Não existe. Quando eu pego um papel do lixo, eu estou praticando a lei de amor, de caridade. Quando eu respeito o meu semelhante, alguém vem e me critica, por exemplo. Alguém que, por exemplo, vê uma palestra ou eu falando alguma coisa e vem e me critica. Aí eu vou também lá no Twitter, eu vou lá no WhatsApp e respondo para ele e tal. Não é assim. Se a pessoa está criticando, é o direito dela. Ela pode criticar? Ela pode, tanto que criticou. Ela não tem uma lei de livre-arbítrio? Então, ela pode fazer. E a nós cabe silenciar. Por quê? Se o que ela estiver dizendo for mentira, ela está equivocada. Por que eu vou me preocupar? Por outro lado, se o que ela estiver dizendo de mim for verdade, aí eu tenho que agradecer. E falar, você está certa, eu estou errado, me desculpe, eu vou me esforçar para mudar e para melhorar a cada dia. Muito obrigado. E lhe peço perdão se de alguma maneira eu te prejudiquei ou te ofendi. Aí nós estamos no caminho da transformação nossa em homens e mulheres de bem. Não é? Porque não adianta a gente só ficar falando dos ensinamentos do Cristo, dos milagres do Cristo. Não adianta a gente só ficar falando dos valores da humildade do Chico Xavier, da bondade do Chico Xavier, exaltando o Chico. Não adianta a gente ficar falando só dos outros, a gente tem que começar a nós sermos assim também. E passarmos também a agir dessa mesma maneira, porque só ficar falando do Evangelho também não adianta, gente. Nós temos que ir nos transformando no Evangelho. Não adianta eu só ficar falando de Evangelho se eu não pratico. Não adianta nada. Não é que não tem que falar. Eu estou dizendo que só falar não adianta. Agora, eu falar e me transformar e ser e praticar, aí sim. Porque senão eu estou me iludindo. Eu estou apresentando para os outros uma embalagem e um laço lindo. Mas eu lá dentro sou uma pedra. Não sou diamante. O que adianta? Nada. Então, é tempo já de a gente não só mais falar do Cristo, do Chico, mas nós
nos espelhando neles, passarmos a viver como eles. Nós não conseguimos na plenitude isso ainda, mas nós podemos começar com pequenas ações, com pequenos projetos, nos engajando em algum projeto social, por exemplo. É isso, minha gente. O tema é amplo, não é? Mas o tempo como o nosso é escasso, já esgotou inclusive, e nós vamos ficando por aqui, não é? Nós vamos agora então, apenas para concluir, asseverando que as palestras pela página do Facebook depois são editadas e elas são depois postadas no YouTube, não é? No canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré Poá, não é? Cujas iniciais são CEMN Poá. E as palestras todas estarão lá disponíveis para, quando desejarmos, podermos assistir novamente. Eu pediria a vocês que quem não se inscreveu, se inscreva, ou então verifique se a inscrição está ativa e compartilhe as palestras que estão lá postadas para amigos e parentes, para que outras pessoas também possam estar assistindo, se inscrevendo. E dessa maneira nós vamos estar divulgando a doutrina espírita. E isso em si já é também uma caridade, não é? E nós vamos asseverando também que todos os dias as palestras são às 18 horas, com exceção de quarta-feira, que é 19h30, e que de segunda-feira eu que realizo, de terça e quarta-feira o Sérgio e a Fabiana, sendo que terça é às 18, quarta, 19h30. Quinta é o João, sexta sou eu, sábado é o João e a Vânia, e quinta é João e a Vânia também. E no domingo a nossa querida Arielle, né, que está participando conosco, cujas palestras dela são excelentes, não é? Como de todos. Nós vamos agora fechar os olhos e orarmos todos nós juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Um final de dia de finados para todos vocês, não é? Eu não busquei falar sobre o assunto finados, porque não era o foco, mas, de qualquer maneira, hoje é um dia de a gente aproveitar para fazer orações, né, para os nossos irmãos desencarnados, né, sejam eles nossos afetos, ou mesmo em geral, porque hoje é dia de finados, é um dia que a gente, então, pode aproveitar e fazer as orações para os nossos irmãos desencarnados. E eu desejo a todos uma excelente semana e um beijo no coração e até sexta-feira, se Deus quiser.